Vamos de novo falar sobre as 4 indicações de O Agente Secreto ao Oscar. O pessoal aqui da Band não gostou muito, acho, da Band News do Adolfo Veloso, não, rapaz. Segunda vez que falam em 4 indicações para o Agente Secreto e não estão falando do Adolfo Veloso, que também é brasileiro como nós. Mas, claro, que tem um motivo. O diretor assistente e preparador de elenco do Agente Secreto que está conosco, Leonardo Laca. Boa noite. Boa noite, Lene, boa noite. Muito bom falar com vocês. Bom é Obrigado falar pelo convite. Bom é falar com você. Em primeiro lugar, parabéns, porque afinal de contas tem uma premiação nova e o Agente Secreto emplacou. Como é que para vocês que trabalharam especificamente nessa premiação, né, receberam essa indicação, Leonardo? É uma alegria muito grande, né? Assim, é o primeiro ano dessa categoria, então a gente não tinha muito parâmetro. E, claro, a gente está na torcida de que role o máximo de indicações possível. E eu comecei a fazer aquelas pesquisas de previsões e tal, que no Oscar tem muita coisa. E eu vi, rapaz, eu acho que pode ser que dê bom para casting. E foi a primeira categoria que saiu, né? Então, muito emocionante, porque eu acho que essa categoria ela é a indicação do Gabriel Domingues, né? Que fez um trabalho maravilhoso dessa escalação do elenco. Mas é a categoria que leva junto assim um trabalho de muita gente, o próprio olhar de Kleber, né? Na escolha das pessoas, né? Que isso já vem chamando atenção desde do Som ao Redor, né? Porque nos filmes de Kleber não existe personagem pequeno, né? Todos os personagens são inesquecíveis, né? De alguma forma. Então, essa escalação ela foi muito bem trabalhada, muito cuidada, né? E aí eu pude acompanhar o processo e é um processo assim muito bonito assim de encontro com as pessoas, né? 60 pessoas, 60 atores e atrizes com fala, mais ou menos. Eu pude trabalhar depois na preparação com eles e atores muito diversos, corpos diversos, pessoas de origens distintas, sabe, do Nordeste inteiro. É, e, enfim, só comemorar, né? A gente conseguir essas indicações, essas 4, e especialmente o casting, realmente é algo inédito na história do cinema brasileiro. Pois é, isso que você fala de todos estarem no mesmo nível de importância é muito bacana a gente ver e queria saber mais como é esse processo dos bastidores, como é que você olha para o ator, para a atriz, extrai o melhor de cada um dos personagens, coloca esse pé de igualdade também para valer, porque eu acho que é importante, né, essa sensação de ser um time realmente em prol de um objetivo, que é o resultado, que são essas indicações que vieram, pelo menos 4, com relação ao Oscar. Qual é o trabalho de bastidor, Leonardo? Existe algum feeling seu como preparador de elenco? Como é que você olha cada ator e atriz como uma peça única que se faz parte de um todo? Pô, que massa, obrigado pela pergunta, porque eu acredito muito que tem que ser diferente com cada um, né? Tipo, eu quando estou iniciando o processo, assim, no caso de Kleber especificamente, é um processo assim, a gente tem muita intimidade, né? Kleber como diretor, então a gente vem desenvolvendo um trabalho junto, desde o Som ao Redor, aí depois Aquários, Bacurau, e ele também numa relação com os meus filmes, que eu também dirijo. Então, eu tenho uma intimidade com ele. Então, à medida que eu vou conhecendo os atores que vão trabalhar, né, porque eu acredito muito que atuar tem a ver com autoconhecimento, né? O que funciona para fulaninho não funciona para fulaninha. Todo mundo é diferente. Então, eu quero primeiramente conhecer as pessoas, né? Entender o que é que ativa cada um, como é que as pessoas funcionam no sentido de artisticamente, ponto de vista, que eu acho que é o mais importante assim para os atores, né? Que é o ponto de vista, né? Como é que ele lê ou ela lê aquele roteiro, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando nesse sentido. Depois, existe uma espécie de vontade de harmonizar o tom desse filme, né? Entender o que é que a gente está fazendo, né? Claro, sempre a partir da direção de Kleber, trabalhando a serviço desse olhar que ele está querendo propor com o filme dele e promovendo encontros, por exemplo, para mim foi muito especial
um encontro de Wagner Moura com Dona Tânia Maria, né? De um lado, um cara super experiente, um dos maiores atores do Brasil, com experiência em teatro, novela, cinema, já há 7 anos morando em Los Angeles, filmes em Hollywood. Do outro lado, Tânia, uma mulher costureira de 78 anos na época, né, que começou a ter a sua primeira experiência com 72 anos em Bacurau, e de lá eu convidei ela para fazer um filme que eu fiz, O Seu Cavalcante, e depois ela fez outros, fez uma série. Enfim, enfim, explodiu, né, artisticamente, depois dos 70, e aí quando coloca os dois para se encontrar, por conta da atitude também dos dois, a atitude de Wagner, ele tem uma curiosidade muito grande com ela, e de como ela é autêntica, tipo, eu sou muito privilegiado de ter presenciado esse momento e ter, tipo assim, eu só não quero estragar, eu quero que aconteça, né? E aí a gente vai mediando, a gente ensaiou muito com os dois, assim, os dois criaram uma intimidade, né? Tânia, ela precisava ter essa relação de acolher Wagner, de se sentir dona daquele espaço, por exemplo, do edifício Ofir, né? Onde ela acolhe os refugiados. Enfim, é muito prazeroso. Eu adoro fazer isso, né? E Kleber é um cara que gosta de gente, né? Um diretor que tem interesse pelas pessoas, pelas diferenças, pelos rostos distintos, por uma paisagem visual de pessoas, né? Léo, Por isso é que eu acredito que esse casting foi um reconhecimento do povo brasileiro também, né? bom, como é que é preparar o ator? Me diz assim, o Wagner, com toda a experiência que ele tem, aí a dona Tânia, que eu achei que podia ganhar no mínimo assim uma indicação para atriz coadjuvante, porque quando ela entra em cena, ela marca, ela rouba a cena para ela puxa, Ela arrebata a cena, né? ela arrebata, a câmera vem Ela é nela, aquela impressionante. figura assim, aquele cigarro, né, a forma como ela se expressa. Mas como é que é preparar o ator? Tanto ela, quanto ele, quanto os outros, o Gabriel, que quando entra em cena, todo mundo. Eu não sei o nome do delegado, me perdoa. É Robério Diógenes. O Robério é outra figura. Quando ele entra em cena, quando ele sai do carnaval, aquela cena que ele está com o batom, meia boca de batom ainda, né? Aquilo assim, ele entrou ali também é outra figura, né? É outra. Como é que é isso? Como é que prepara o ator? Assim, olha, o tom é esse, porque o Wagner tem um tom, o filme todo, né? Ele não, ele entrega uma atuação assim tranquila. E é um personagem super denso, né? Mas ele vai construindo, respirando, mostrando. Fora a cena, que também a gente não quer dar spoiler aqui, é aquela cena do restaurante, onde ali ele dá aquela explosão em relação ao que acontece com a mulher dele, né? Com a esposa dele. Como é que é isso? É como eu falei, cada ator é distinto, é diferente. Eu gosto de entender como é que cada um funciona. E no caso, por exemplo, de Tânia, de Wagner, de Gabriel, de Robério, no processo de escalação, a gente percebe muito a questão da presença deles, né? Porque carisma e presença é algo que é difícil de emular, né? De simular isso. Eu acho bem misterioso, assim, é como uma coisa fotogenia, né? Você olha para uma pessoa na câmera e você, uau, esse é um rosto de cinema. É um mistério do cinema. E a partir daí a gente trabalha, por exemplo, no caso de Tânia, tem um trabalho assim praticamente de formação mesmo, de que ela entenda como funciona um set de cinema, o processo de decorar texto, né? Um processo muito diferente de Wagner, que com Wagner, a gente vai se aprofundar, ele vai verticalizar nessa relação com esse personagem, né? Muito a partir desse guia de Kleber, né? Então, eu e Wagner, a gente passeou por esse roteiro muitas e muitas vezes, tentando descobrir novas camadas, tentando buscar. E ele fazia, assim, infelizmente eu vou ter que dar esse spoiler, porque ele faz mais de um personagem, né? Ele não faz. Ele faz 2 personagens ou até 3 personagens. Então, tipo, ele estava trabalhando triplamente, né? Então a gente ficava. Vamos visitar agora Fernando, que é outro personagem que ele faz, né? Tipo, o sotaque, né? Eu acredito muito na repetição e na liberdade para errar.
sabe? Porque no ensaio é um momento muito massa de errar, de testar coisa, de experimentar. Então, eu acho que quando a gente vai assim dando voltas, né, repetindo, o ator vai ganhando segurança para chegar no set, que é o momento que realmente importa, quando a câmera liga, e para ficar tranquilo de se sentir preparado. E eu acho que essa preparação não é tipo, ok, eu defini que vou fazer isso. Não. Estar preparado para mim é estar tranquilo, seguro. Eu tenho o texto, eu estou aberto para o que a vida vai trazer, né? Para o encontro com o outro, né? Eu trabalho muito assim de estimular o encontro, né? O ator, eu acho que ele precisa do outro, né? Eu- não é aquela coisa que você desdenha a forma que você vai fazer e simplesmente faz. Depende de como Dona Tânia vai cumprimentá-lo. Então ele tá essa coisa da presença, mais uma vez, como eu falei, assim, é muito importante. Você tá no momento presente, momento a momento, a partir desse personagem que você está criando. E Robério é um caso muito interessante porque Robério ele vem do teatro e existem 1000 formas de teatro, tá? Mas ele vinha trazendo um gesto um pouco, eh, vamos dizer assim, a gente queria reduzir esse gesto. E a questão dele foi muito trabalhar para que ele realizasse, que ele chegasse à conclusão que a gente percebeu de cara o quanto ele é potente Muito. fazendo o mínimo, o quanto ele é potente Muito. olhando simplesmente aquele olhar que, sabe, diz muita coisa do que muito texto e palavra, né? Então, Perfeito. ali, eu lembro de fazer um exercício com ele ele só podia falar quando a luz do celular estava apagada. Então, foi muito engraçado, porque eu ficava como se fosse um jogo mesmo. E ali a gente descobriu muita coisa. A gente descobriu assim, cara, você quando está em silêncio, você explode, assim, no sentido da potência, no sentido de eu começo a ter medo de você. Tipo, isso era a cena que a gente tava fazendo, né? Então, aí cada ator é diferente, né? Sim. Isso que é fascinante nesse trabalho, né? Uma curiosidade que eu tenho de conhecer o ator, conhecer a pessoa. Às vezes, o primeiro dia é só tomar um café mesmo e se encontrar e, Sim. enfim. Parabéns Por pela, exemplo, no caso de outro... obrigado. parabéns pela preparação de elenco, sucesso. Hashtag na torcida, todos nós aqui, que venham Na torcida. os 4 para o Agente Secreto, que o Adolfo ganhe também o dele, porque afinal de contas é Brasil e tudo vai ser uma grande Brasil. festa. Parabéns, Leonardo. Obrigada. Obrigado. Boa Obrigado a noite. vocês. Obrigada Muito pela prazer. participação. Boa Até noite. mais. Bom trabalho, gente. Parabéns Até mesmo, mais. hein? O trabalho dele é fantástico, realmente, com os atores, porque todos eles entram e saem do filme, assim. E você extrair, né, o energia, personagem de uma pessoa, é muito interessante o processo criativo e de, enfim, introdução disso.